E aí, moçada, tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos falar sobre distribuição eletrônica. E aqui eu estou fazendo a representação de um átomo no seu estado fundamental, eletricamente neutro. E se você não sabe que modelo atômico é esse, eu vou deixar um card aqui em cima e você vai ser direcionado para a aula em que eu trato de modelos atômicos. Nesse modelo aqui, eu tenho a quantidade de prótons, que é a carga positiva que fica no núcleo, ela é igual à quantidade de elétrons, que é a carga negativa que fica na eletrosfera. Então, aqui eu tenho a representação de um átomo no seu estado fundamental, em que a quantidade de prótons, ou o número de prótons, se eu subtrair com o número de elétrons, vai ser igual a zero. Então, aqui eu tenho a representação de um átomo neutro ou um átomo no seu estado fundamental, tá? Isso vai ser muito importante para os assuntos que a gente vai tratar na sequência, que é a distribuição eletrônica de um átomo neutro. Então, nesse esquema que eu montei aqui nesse quadro, eu vou mostrar para vocês os níveis de energia, as letras que vão representar esses níveis de energia e o número máximo de elétrons. E isso aqui foi no experimento que foi feito por Bohr, tá? Então, os níveis de energia, eles representam a quantidade de energia que o elétron precisa ter para estar naquele orbital. Ele varia de 1 a 7. Faltou aqui a linha de cá, deixa eu colocar. Esses orbitais que estão em número, eles são representados também por letras. K, L, M, N, O, P e Q. E o que vai ser muito importante para a distribuição eletrônica é vocês lembrarem, memorizarem a quantidade de elétrons que cada um desses níveis de energia conseguem suportar. Então, esse primeiro nível de energia são 2 elétrons, o segundo nível de energia, 8, e na sequência, 18, 32, 50, 72 e 98. Isso aqui vai ser muito importante e vocês não podem esquecer essa informação aqui, tá? Então, aqui eu trago para vocês uma tabela periódica e ela utiliza aquelas informações presentes nas camadas eletrônicas para fazer uma organização crescente da quantidade de elétrons que esses elementos possuem. Então, cada elemento da tabela periódica, ele tem uma casinha. E essa casinha, ela tem várias informações sobre esse elemento químico. A primeira informação que ela vai trazer é sobre o símbolo desse elemento químico, que eu vou pegar aqui como representante o B, que se a gente for olhar na tabela periódica, o B, ele está aqui e ele representa o boro, certo? Outra informação importante é sobre o número atômico, que ele vai ser um número inteiro e ele é registrado normalmente na parte de cima da tabela periódica. O do boro é 5, é representado pelo número 5. E outra informação é a respeito da massa atômica desse átomo, que no caso do boro aqui é 10,8. Então, eu vou fazer essa representação aqui dessa casinha do elemento boro, escrito de uma outra maneira. Então, olha, esse número com vírgula aqui,
ele é o número de massa, e nessa outra maneira que está representado aqui, ele é escrito na parte superior do átomo, do símbolo do átomo, né? Melhor dizendo. E o número atômico, que vai representar a quantidade de elétrons que esse átomo possui, ele vai ser escrito na parte de baixo do símbolo do elemento químico. Então, presta atenção nessa informação que eu vou colocar aqui agora. O número atômico que nós vimos do boro, que é igual a 5, ele vai indicar o número atômico, ele vai indicar a quantidade de elétrons que esse meu elemento tem, e ele vai indicar também a quantidade de prótons que está presente no núcleo desse átomo. A outra informação é a respeito do número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa, ele vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, ok? Essa informação é importante também. Lembrando que eu estou passando para vocês sempre na forma de esquema, para ficar mais fácil a memorização. Voltando para a tabela periódica, ela vai nos mostrar outras informações, além do número atômico, número de massa e número de nêutrons. Ela está organizada, como a gente já sabe, pela ordem crescente do número atômico, mas ela está organizada também em períodos. Nessa tabela aqui, não tem mostrando, mas eu tenho uma outra tabela que mostra essa questão de períodos aqui. Então, ó, nessa outra tabela, ela vai mostrar aqui os períodos, que representam exatamente os níveis eletrônicos que o Bohr ele identificou nos seus experimentos, que varia de 1 a 7. Então, eu posso afirmar que os períodos da tabela periódica representam a quantidade de níveis energéticos ou camadas que o átomo tem. Se eu pego, por exemplo, o bromo aqui, ó, que tá aqui, esse bromo, ele está no 4º período. Então, significa que o átomo de bromo, ele vai ter 4 níveis de energia, 4 camadas. O sódio, ele está no 3º período. Então, significa que o átomo de sódio tem 3 níveis de energia ou 3 camadas. Outra informação que apresenta aqui na tabela periódica é a organização nas colunas, que são as famílias ou grupos, né? E essas famílias, elas vão determinar a quantidade de elétrons, principalmente para as famílias antigas, né, que eram denominadas de famílias A, vai determinar a quantidade de elétrons que esse átomo vai apresentar na sua última camada. Então, elementos que são do grupo 1, que é o antigo 1A, quando eu fizer a distribuição eletrônica, todos vão ter um elétron na sua última camada. Da mesma maneira, o grupo 2, que antigamente era denominado 2A, família 2A, todos eles vão apresentar 2 elétrons na última camada. Se eu pego os elementos aqui, ó, da família 18, do grupo 18, que é a família 0, e antigamente era denominado de 8A, todos os elementos vão ter 8 elétrons na sua última camada. E são os elementos da tabela periódica que são mais estáveis e são denominados dessa maneira, por essa maneira de gases nobres. A tabela ela está organizada entre metais, que isso vai ser um assunto de uma próxima aula, né? Metais que estão de laranja, os não metálicos, que são esses de verde, e o roxinho aqui, que são os gases nobres, mas isso é assunto mais para frente. Então, vamos para o assunto do vídeo, né? A tão famosa distribuição eletrônica. E a maneira que eu vou ensinar é a distribuição eletrônica que é cobrada no ensino fundamental.
ela não vai abordar os subníveis de energia, apenas os níveis. E eu vou passar alguns passos para vocês seguirem para fazer essa distribuição eletrônica mais simples. Segue os passos. Então, o nosso primeiro passo vai ser encontrar o elemento na tabela periódica. E o exemplo que eu vou usar nessa aula vai ser o boro. Então, eu venho na tabela periódica e procuro o boro. Eu posso procurar tanto pelo nome ou pelo símbolo do elemento químico. E eu já tinha mostrado para vocês, o boro aqui, ó, ele é da família 13, a antiga família 3A. Então, eu já encontrei o boro dentro da minha tabela periódica. Então, eu já fiz o primeiro passo. Vamos para o próximo. O segundo passo é também utilizando a tabela periódica encontrar o período em que esse elemento se encontra. Então, vamos lá para a tabela periódica de novo. Se eu pego o boro e eu vou procurar, vou seguir na linha para encontrar o período dele, eu vejo que ele está aqui, ó, primeiro, segundo, ele está no segundo período. Então, eu vou colocar essa informação ali. Então, eu sei que ele está no segundo período. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é encontrar o número atômico desse elemento. E eu já tinha falado para vocês antes, mas eu vou voltar aqui na tabela. Vocês podem ver que o número é 5. O Z, o número atômico do boro, é 5. Então, eu vou registrar aqui que o Z dele é igual a 5. E aí, vamos para o último passo. E esse último passo, ele só vai valer para elementos da família A, que são os elementos do grupo 1, 2, o 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Mas depois eu coloco esse esquema para vocês aqui. Então, esse quarto passo é pensando em coluna ou família. Também eu acho isso lá na tabela periódica. Então, o boro, ele é da família 13, que é a família do boro, e que antigamente era chamada de família 3A. E essa informação de família A e família B, que é essa daqui, ela é importante para fazer essa distribuição eletrônica. Então, acompanha lá comigo. Eu sei, então, que o boro é da antiga família 3A. E agora, com essa informação, eu vou fazer a distribuição eletrônica do boro. Acompanha comigo. Então, com aquelas informações que eu recolhi, eu vou fazer essa distribuição eletrônica. Então, eu sei, primeiro, que o boro, ele está no segundo período. Então, isso significa que ele tem 2 camadas. E eu vou representar pelas letras dessas camadas. K e L. Eu sei que na camada K eu tenho, e na camada L também, e nas outras camadas, eu tenho uma quantidade máxima de elétrons que ele suporta. E eu sei que o número de átomos que ele tem é 5. Então, eu vou fazer essa distribuição eletrônica. Primeiro, eu sei que a primeira camada, que é a K, só pode ter 2 elétrons, então eu coloco o número máximo que a camada apresenta. Se eu pegar esse número de átomos que eu já distribuí e subtrair da quantidade total de átomos que ele apresenta, a quantidade total de elétrons que o átomo apresenta, então eu sei que vai ficar faltando 3 elétrons para eu fazer a distribuição. Esses 3 elétrons eu vou colocar aqui na minha última camada. Com o boro ficou fácil. Vamos pegar um que tem mais elétron? Então, eu vou pegar aqui, ó, o cloro,
que ele está no terceiro período, então eu sei que eu tenho que representar 3 camadas e que o número atômico dele é 17. Vou colocar isso tudo aqui. Acompanha comigo. Então, ó, o cloro, ele vai ter 17 elétrons e ele tá na terceira camada, né? Aliás, no terceiro período. Então, ele tem 3 camadas. K, L e M. Lembra que eu falei que saber a família e interpretar essa família como família A seria importante? Quando eu olho para a família do cloro, ele é da família 7A. Então, todos os elementos que estão nessa família vão ter 7 elétrons na última camada. E isso já me ajuda a fazer a distribuição eletrônica. Porque eu sei que aqui nessa última camada, obrigatoriamente tem que ter 7 elétrons. Eu sei que o número máximo de elétrons que cabe na primeira camada ou no primeiro nível é 2. Vamos fazer uma continha básica? A continha básica é 2 mais 7 é igual a 9, certo? 9 é a quantidade de elétrons que eu já distribuí, mas eu tenho que distribuir quantos? 17. Então, ó, eu vou pegar essa quantidade de elétrons que eu já fiz a distribuição aqui e vou subtrair da quantidade total de elétrons que esse átomo apresenta. 17 menos 9 é igual a 8. Esse valor aqui, ó, 8, é o número que eu vou colocar aqui na segunda camada. Aí ficou fácil, né? Eu sugiro que vocês treinem isso com outros elementos da família A, que são esses aqui, ó. A família o grupo 1, o 2, o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Faz esse treino e se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Um abraço!